Se você é brasileiro e você faz sobrar no final do mês, você é o herói. Se você fizer um teste aportando na mesma empresa todos os meses religiosamente, em 6 anos você já está recebendo o equivalente por mês à parcela do seu salário que você aplica lá todo mês. E daqui pra frente é uma bola exponencial. Agora, expectativa de Selic baixando. Quais ações tendem a se beneficiar nesse momento, Lu? Ações que estão alavancadas, né? Então, quanto menor a taxa de juros, obviamente, menores os encargos financeiros. Então, geralmente, segmento de locação de automóveis, né? Empresas que estão, de uma maneira geral, alavancadas e que estão mais ligadas à economia brasileira, né? Então, essas são as empresas, os setores que tendem a se beneficiar, né? Mas aquilo, né? Acho que na nossa estratégia, isso pouco importa, na verdade, no curto prazo, né? O longo prazo ele é feito de diversas pequenas decisões que a gente toma no curto, que quando somatizadas a gente chega no longo prazo. Então, o que vai mudar na nossa estratégia é o quanto nós estamos comprando dos mesmos setores, né? Legal, Lu. Então, taxa de juros caindo, acho que a economia como um todo se beneficia, né? Sim, com certeza. Ações de varejo, né? Que apanharam muito, construção civil, são empresas que podem se valorizar. Mas também são ações que vocês nem olham, né, Lu? Vocês não gostam de... A gente conhece o perfil de vocês não gostam de construção, de varejo, né? Não é um setor que você investe. São ações que podem se beneficiar agora, né? Olhando para os setores que a gente investe, eu acho que assim, algumas empresas de energia que a gente tem na carteira vão ser bastante beneficiadas. Por exemplo, a S Brasil, que está com uma dívida bastante alta, né? 3,5 vezes EBITDA, nem é tão alto assim, mas, investiu muito no ciclo passado, né? Então, tem dívida, precisa desalavancar nesse momento. Então, obviamente que isso traz um certo alívio, um certo conforto para balanço, né? Bancos também, eu acho que agora o que a gente deve ver nesse primeiro trimestre é bancos conseguindo aumentar um pouquinho o spread, né? Porque o brasileiro tem essa visão de que o banqueiro... E, de fato, o banqueiro ganha dinheiro em todos os cenários, né? Mas taxa de juros altíssima, né? E na velocidade com que a gente viu essa curva se inclinar, ela é muito ruim para todos. Inclusive para bancos, né? Então, os bancos, eles sofrem primeiro justamente na queda da qualidade do crédito, né? Então, hoje o banco só vai abrir a torneira para crédito bom, para quem ele sabe de quem ele vai receber. Então, o banco... Tanto calote, né? Exatamente. Então, todos eles aumentaram bastante a provisão. Você tem esse agravante de várias empresas de varejo pedindo recuperação judicial, que são empresas que têm uma cadeia muito longa, né? Então, envolve diversos fornecedores, diversos clientes, enfim. Então, obviamente que isso afeta a cadeia de uma maneira bastante ruim, né? Então, acho que tem todos esses fatores, mas acho que a tempestade já passou, né? E depois da tempestade vem o sol, né? Geralmente vem o sol. Então, acho que, de uma maneira geral, a taxa de juros mais baixa, ela acaba beneficiando o país como um todo, né? O que beneficia todos os setores, mas principalmente empresas que estão mais endividadas no momento, né? Compramos bastante esse ano. Bars está indo de as mesmas coisas de sempre. Cosan, Vibra, Auren também foi um papel que ele acabou montando posição, né? Falando dele. Sim. E eu fui bastante de Klabin, Santander. Unipar? Unipar tô impedida de negociar faz um tempo já. É público, inclusive, né? A Unipar tá há algum tempo envolvida em possíveis negociações com a Braskem, né? Então, devo ficar ainda um longo período impedida de negociar e falar sobre o ativo até que esse imbróglio se resolva, né? Então, não tô podendo negociar, infelizmente. Nenhuma das duas, nem Braskem, nem Unipar. Mas, quando posso, sempre fui de Santander e de Klabin. Acho que hoje são as minhas duas maiores metas na carteira. E falando sobre a Unipar, Lu, pegando o gancho que a Carol te fez, a pergunta. Recentemente a gente viu que ela teve uma queda significativa aí nos últimos meses, vamos falar assim, as últimas semanas, pelo menos. Eu sei que o papel vamos falar do código NIP6. Chegou a passar de R$100, hoje deve estar negociando ali em torno de R$68, R$70. Essa negociação que você está comentando que é até pública com a Braskem, tem a ver com essa queda? Porque o mercado está ainda preocupado ou não? É do mercado mesmo? Não, isso por enquanto para mercado é um negócio que é público, mas assim, ninguém sabe o que tá rolando, então não acredito que seja isso. Unipar, a gente tem que lembrar que é uma empresa de commodities, então boa parte do seu resultado tá atrelado ao preço da soda e do cloro.
A gente veio de um super ciclo aí nesses últimos 2 anos, então 21, 22 foi extremamente benéfico para o mercado, né? Você teve também uma questão de oferta muito forte lá fora, quer dizer, algumas fábricas tiveram que parar por conta das crises climáticas que a gente teve na Europa e nos Estados Unidos. Então, quando você aumenta a demanda e diminui a oferta, obviamente o preço explode. E o que a gente está vendo hoje é o contrário, né? Quer dizer, a oferta voltando aí para o mercado. Então, a tendência é que esse ciclo que era de alta, uma hora isso cai, né? Isso está acontecendo não só com a soja e com o cloro, mas com todas as empresas de commodity. Então, se você pegar Vale, Petro, até outras menos polêmicas como essa, Gerdau, sei lá, uma CSN, você vai ver que sempre vai ter uma correlação com o preço das commodities, né? Então, é o que eu acredito que esteja acontecendo com o Unipar, né? É o único motivo que eu vejo hoje. O valuation, você acredita que tá tá atrativo? Se a gente olhar pelos indicadores, eu dei uma olhada acho que semana passada, dei uma olhada, tava com PL atrativo, né? Tava com, enfim, pagando bons dividendos. Você pode comentar ou também tá impedida de... Não, eu sou administradora, né? Eu não posso fazer juízo de valor sobre o ativo, mas o que eu posso dizer é que eu acho que a empresa tem números muito saudáveis, né? Se tá caro ou tá barato, cabe ao investidor avaliar. Mas a empresa tem números hoje muito saudáveis, né? Então, relação dívida-EBITDA menos de 1, quer dizer... tá muito atrativo. Tem dívida, Pegando o gancho também que a Carol comentou, e a Cosan, o que falta pra destravar essa empresa? Que já vem lateralizando há um bom tempo. A Cosan ela é muito fácil de investir, né? Na verdade, toda holding é muito fácil de investir, né? O valuation ele é feito pela soma das partes. Então, basicamente, você faz o valuation dos investimentos que estão abaixo da holding, soma, coloca um desconto que gira em torno de 15% a 20%, que é normal nesse valuation, porque, obviamente, a estrutura de holding ela é um pouquinho mais inchada, ela precisa de governança própria, de auditoria. Então, você tem outros custos ali embutidos que, obviamente, você tem que considerar na hora que você está fazendo o valuation, né? O que tá pegando com a Cosan é justamente, na minha opinião, né? Raizen, que é a mesma coisa que tá pegando com Vibra, enfim, é um setor que tá também no olho do furacão agora, né? Então, acho que, por enquanto, também é um setor relacionado a commodities, então a gente tem que pensar que é um setor cíclico, né? E, obviamente, que a Cosan ela vai refletir isso. Mas você tem excelentes ativos lá, né? Inclusive, agora também, recentemente, no início do ano, final do ano passado, enfim, compraram uma participação bem legal na Vale, né? Sim. E teve uma polêmica recente, não sei se isso também corroborou para o preço da ação, mas é impressionante. Eu não sei se por falta de caráter ou de ingenuidade ou falta de conhecimento, uma dessas três ou todas acima, sabe, assinalando todas. Saiu algumas notícias, inclusive, veicular em mídia, que a Cosan declara que não vai conseguir pagar dívida, que não vai conseguir arcar com seus investimentos, alguma coisa assim. Quando, na verdade, isso é uma informação do fator de risco que a empresa entrega para o 20F, né? Que é um balanço, enfim, uma espécie de formulário de referência que a gente entrega aqui para a CVM. Eles têm que entregar lá para o mercado americano. Eles são listados lá fora também. E aí o jornalista, não sei se estava sem pauta, enfim, pegou um desses fatores de risco. Assim como no IPO tem milhões de fatores de risco que você precisa elencar, que o seu acionista precisa estar ciente da possibilidade dele acontecer, não quer dizer que é provável. Aí o fulano pegou lá e fez uma matéria dizendo um negócio desse. Então, é extremamente importante que os acionistas conheçam as empresas que eles estão investindo, né? Então, Cosan basicamente é Raizen, Rumo, Vale. agora Vale assim. também, né? Move, mas essa não é capital aberto, e Comgás. Sim. Então, quer dizer, são negócios que a gente acredita ser extremamente perenes, como a própria administração gosta de falar, são negócios irreplicáveis aqui no país, né? Então, gera muito valor, né? Raiz, inclusive, uma das top 10 empresas de maior faturamento do país, né? Uhum. Então, acho que estamos posicionados também no papel e aguardando. Legal.